Oi, pessoal, seja bem-vindo ao primeiro podcast da Seja. Olha que legal, gente. Depois de muitos meses com o estúdio montado, com tudo pronto, nunca saía o primeiro episódio, mas dessa vez aconteceu. Muito de oportunidade, porque a gente viu o momento certo para fazer, na hora certa, que é um momento muito importante para a gente, que é a nova sede da Seja. A gente está aqui no Mercado Novo, mas a gente fez agora uma mudança de local para um espaço muito maior, um cenário novo. Então, pronto para que você tá aí assistindo a gente possa vir também fazer seu podcast aqui com a gente, tá? Mas e aí, vocês conhecem a Seja? Quem conhece, não conhece? Vocês sabem quem sou eu? Eu sou a Lu Ferraz, sou proprietária da Seja, diretora executiva, e tenho 20 anos de profissão já. 20 anos trabalhando com marketing, com comunicação, trabalhando com grandes marcas, e isso fazendo tudo com muita verdade, com muita transparência, e que é isso que a gente acredita. E eu hoje estou aqui com uma pessoa muito especial para o primeiro episódio, né? A Seja, que é uma agência 360, ela tem um braço muito forte aqui, que é o de branding, e eu trouxe o meu amigo Rodrigo, que é uma pessoa muito especial na minha vida, para inaugurar esse podcast. Seja bem-vindo, Rodrigo! Obrigado, Lu, obrigado. É um prazer, né? É um prazer grande estar ao seu lado. E há muito tempo, né, Rodrigo? E há muito tempo. A gente tem 20 anos de amizade. 20 anos. Estudamos juntos na faculdade e o Rodrigo é um parceiro que veio trabalhar com a gente, mas eu vou deixar ele se apresentar. Rodrigo, conta pra gente aí quem é você, um pouquinho da sua história. Eu começo na faculdade? Apesar que antes da faculdade também tem uma história muito boa, você era muito criativo, né, na escola. Olha, eu entrei na faculdade pensando em ser cineasta, né, assim, trabalhar com audiovisual, né, dirigir, né, isso foi uma grande motivação para entrar na comunicação. Com 17 anos, tá? Com 17, era o novinho da turma, né, eu era o baby da turma, né. Mas ao longo dessa jornada profissional de desenvolvimento, acabei entrando para a publicidade, né, onde eu formei, iniciei em agência de comunicação, como diretor de arte, designer, né? Depois eu fui fazendo uma migração, fiz uma migração para o corporativo. Nisso eu trabalhei em setores, né, de comunicação, setores de marketing, de desenvolvimento de produto, né? E eu tenho 17 anos nessa área, né, do corporativo, né? Recentemente eu fiz uma migração, né? E agora eu estou trabalhando com a Seja, estou trabalhando com cliente direto também, então estou de uma forma mais autônoma, né? O meu trabalho. Seu projeto de branding. Exato. O branding ele nasce já mais nos últimos 6 anos, assim, né? Porque primeiro que essa disciplina brand, ela não era tão difundida, né? Não lembro. Você não estudou isso? Cara, não tinha isso na faculdade, né? Não. Não lembro. Tudo bem que não tinha nada do que a gente faz hoje em dia na faculdade, né? Com certeza. Somos velhos. Fala baixo. Há 20 anos atrás, quando a gente entrou na faculdade, o Rodrigo era extremamente criativo, né, Rodrigo? Eu lembro que, primeiro, todo mundo da faculdade te conhecia e todos os trabalhos que você fazia eram grandes monumentos, instalações, assim, que marcaram, pelo menos a minha trajetória na escola, na faculdade, me marcou muito. E, assim, a gente via no Rodrigo que ele era pura criatividade. Sempre foi, Rodrigo, você sempre foi muito criativo. E aí você trabalhou, que nem você contou, você trabalhou muito nesse tempo de criação, mas o que te levou a sair, né, da criação para a área de planejamento estratégico e brand? O que foi essa ruptura na sua carreira? Olha, lá no corporativo, né? Sim. A criatividade faz parte da minha essência, né? Mas também eu tenho uma outra parte que é de planejamento. Eu sempre gostei muito de planejamento. Então, eu procurei equilibrar essas duas vertentes, né? A criatividade com o planejamento. Então, o meu posicionamento de marca, ele sempre foi para esses dois lugares, planejamento com criatividade. Então, assim, na época da faculdade, né, que é o que você está falando, é uma etapa da vida que você está pura criatividade, né? Igual uma criança, né? Literalmente, a gente era, né? Você mais ainda, porque eu entrei na faculdade com 21 anos. Eu era já uma das mais velhas da turma. E eu olho para trás e falo assim, gente, eu fui tomando várias decisões, assim, muito porque eu fui vendo, conhecendo os professores, as professoras viram conversar comigo e falando, por que você não faz isso? Eu lembro que a gente tinha uma professora que era de atendimento da Lápis Raro, que ela era ótima, maravilhosa, todo mundo admirava ela. Ela olhou para mim e falou assim, você nasceu para ser atendimento publicitário. Eu olhei aquilo ali e falei,
pronto, é isso que eu vou fazer. Eu já admirava ela, então a Daniela mudou minha vida mesmo, porque ela me orientou. Então eu fico vendo assim, todos os professores que a gente foi passando, muito deles foram orientando a gente no que fazer de forma muito sutil, né? Às vezes com um job, às vezes mostrando alguma coisa para nós ali num conselho no final da aula, ou então durante a aula, que eu acho que isso marcou para a gente tomar um monte de decisão. Sim, eu acho que esse papel de mentores, não só na faculdade, mas como na vida, é muito importante. Eu sempre gostei de ter mentores, né? Pessoas que, no meu momento, eu preciso ter uma inspiração, né? Então, esses mentores foram encaminhando para o que eu sou hoje. Então, o branding é um deles. Eu tinha também uma chefe que falou, olha, isso aqui é o suprassumo. Imerge nesse lugar. E eu comecei a fazer essa imersão do branding, né? Porque eu também estava em uma instituição que estava passando por um processo de reposicionamento de marca na área da saúde, né? Então, uma empresa de 150 anos se reposicionar. Uau! Então ali eu tive contato com né? muito difícil, né? Você tem muitas pessoas para trabalhar percepção, né? Essa mudança de percepção. E além de tudo, né? O brand ele sempre vai olhar para o futuro, ele sempre vai olhar para onde a instituição precisa ir, né? O negócio precisa ir, né? Então o branding ele veio nesses momentos de prática do dia a dia mesmo. Então foi né? nesse momento você trabalhava no criativo, no planejamento, dentro do corporativo, mas dentro do seu dia a dia você encontrou com o branding e falou, é isso que eu quero seguir. Exato, né? Legal. Nossa área de atuação, ela é muito ampla, né? Nossa, E ainda conta. hoje a gente precisa entender de tudo, né? Hoje a gente precisa entender de tudo um pouco, né? Então, e o interessante do branding é que ele é uma disciplina transversal. Ele está em tudo, né? Experiência do cliente, né? Todo mundo entrega experiência do cliente, desde colaborador, o atendente na ponta, a comunicação, né? Então, quando a gente fala de brand, a gente está falando de todos os pontos de contato, né? De uma empresa, né? De uma organização. Seja uma agente 360. E muita gente me pergunta assim, e aí, vocês fazem marketing digital? Vocês são agente de marketing digital? Eu falo, não, a gente é um agente de comunicação 360, porque a gente não entende que um setor, eu brinco que é sempre assim, uma formiguinha, né, com várias patinhas, e cada patinha ali é uma função dentro da comunicação. Tem o social, tem o tráfego pago, tem a parte ali de peças publicitárias e campanhas, então tem os nossos bracinhos, nossas perninhas, mas a cabeça é o brand. A gente tem que entender que o que faz seguir é o brand. Então, pra gente aqui na Seja, é muito importante essa questão da marca. A gente olha a marca como um todo. Eu não consigo olhar a marca só quando, tipo, vamos fazer um planejamento. Eu faço planejamento da marca inteira. Ah, mas eu queria um planejamento só de redes sociais. Ok, eu vou fazer para você só de redes sociais. Mas eu tô olhando tudo. A gente não pode deixar de olhar tudo, né? Então, isso é uma coisa que a gente até depara, assim, com o dia a dia dos nossos clientes aqui, porque isso é a realidade. E aí, que nem você contou, que você teve um rompimento, foi mexer com brand, gostou do brand, mas tem um monte de gente que não sabe o que é brand, né? E confunde brand com identidade visual, com logo. Exato. O que é brand, Rodrigo? Nossa. Conta pra gente aí. Olha, é até difícil trabalhar em uma única frase o que é branding, né? Mas, basicamente, é percepção. Né? Branding é percepção. Né? Como você cria a percepção de marca por meio de experiência. Né? Então, assim, como você cria uma percepção da sua marca, né? Você tem um ponto de contato, né, com a sua marca, seja o seu site, seja a pessoa que vai te atender, né? Enfim, e ali você tem uma percepção daquela marca nessa troca, né? Essa percepção, que é uma experiência, né? Ela vem através de uma experiência, isso é marca. Né? O que falam do Rodrigo quando ele não está aqui na sala? Esse residual de mensagem é a percepção. Né? E o branding, ele tá no gerúndio, né? Porque ele está sempre contínuo. Você não faz uma marca e você morreu. Ou passa o projeto hoje, lindão, te entrega um brand book e vai embora. E vai embora. Não, hoje as marcas elas estão cada vez mais velozes em suas necessidades de mudanças, né? E isso porque, né? O cliente está participando mais, o cliente está mudando o tempo todo, né? O mapa competitivo das marcas está expandindo, né? Então, hoje você tem marcas que competem que não são apenas o próprio setor, do segmento,
né? Então os segmentos eles estão amplos. Hoje tem um banco que virou que não é banco mais, ele é outra coisa. A gente tem um monte de exemplo disso, que a marca vai evoluindo, vai criando e vai virando um conglomerado de coisas de experiências também, né? Uhum. Você falou uma coisa, Rodrigo, muito legal aí, que brand é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na mesa, né? E aí uma coisa que eu sempre reparo é que você pode fazer um monte de coisa proposital, ou pode não fazer nada, mesmo assim as pessoas vão ter opinião de você, né? Uhum. Acho que o brand é isso, independente se você faz ou não faz uma estratégia, as pessoas estão formando ali a percepção da sua marca. E aí, muita gente erra que deixa o carro andar sozinho e as pessoas, cada um, terem uma expectativa diferente, uma percepção diferente da sua marca, né? Com certeza, né? Então, branding é uma plataforma de gestão, né? Você tem ali uma série de pontos que você precisa gerenciar, o seu posicionamento de marca, né, que é o lugar que você tem de diferente no mercado, que você precisa, né, construir e monitorar. Você tem os atributos, né, que vão posicionar sua marca com características, né, que vão te identificar, né. Então, você é uma plataforma de gestão, de percepção junto aos públicos, né. Então, você tem um controle disso, ou pelo menos tenta ter o controle disso, construir junto aos seus públicos. Porque às vezes não dá para ter controle de tudo, né? Crises estão aí para isso, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo, o exemplo da Baker, que estava todo mundo indo muito bem, todo mundo apaixonado, todo mundo amando a marca, tanto que quando aconteceu o caso Baker, a população toda entrou defendendo a marca. Uhum. Então era um brand muito bem construído, mas de repente vem uma pedra no meio do caminho e acontece alguma coisa. E aí entra o outro processo, que é a gestão de crise. Gestão de crise, né? A gestão de crise, ela vai em diferentes aspectos que pode culminar num reposicionamento de marca, né? Então as marcas, eles precisam se reposicionar a ponto de até mudar o nome, né? Tem um monte de marca que eu vejo que eu falo assim, nossa, devia mudar o nome. Fazer uma marca nova e Exato. funcionar. Com certeza, né? A gente que trabalha nessa área, né? A gente fica assim, poxa, eu poderia ter feito diferente, né? Ou poderia tentar uma outra forma, né? Essa estratégia por detrás, ela é importante. A gente às vezes não tem consciência dela, né? Nós, consumidores, clientes, né? A gente fala assim, pô, vi, não gostei. Mas às vezes tem uma estratégia por detrás, né? Tem um porquê disso, né? A gente trabalha junto já tem 2 anos, né? Quando você rompe com o mercado corporativo, começa a pensar em novos caminhos, a gente senta para almoçar lá em casa, você vai lá e a gente bate papo, foi uma delícia, e a gente desenha um projeto, o Rodrigo e Seja, para trazer mais know-how, mais conhecimento técnico, que é o que você tem muito, assim. É muito seguro, tá? Fazer um projeto de branding com você. Então, assim, Bom. eu sempre, porque a gente sempre fazia um reposicionamento, um trabalho de marketing, mas o trabalho de brand com seus formatos e sua estrutura, porque é uma estrutura, é uma metodologia, né, Rodrigo? Não é um achômetro, tem uma metodologia para seguir. Sim. Então, quando você vem para a Seja, você traz toda essa metodologia e a gente faz vários projetos legais que a gente já fez, né? E a gente está falando de reposicionamento, de criação de marca, de várias coisas, e a gente tem exemplos, né? Então, a gente tem caso de brand, rebrand e caso de um aquecimento numa marca que precisa de uma força, né? Digamos assim, né? É interessante, né? Porque, primeiro, né, essa metodologia que você disse, né? Ela é libertadora, né? O processo liberta, né? Então, quando a gente começa com o projeto junto ao cliente, e às vezes ele até compra o projeto, ele nem sabe como que vai ser, ele vê lá, né, a jornada, né? Mas a jornada, ela vai dando mais robustez para a gestão de um CEO, de um diretor, né, de uma alta liderança, porque ali a gente está falando de estratégia, né, os workshops, o diagnóstico que a gente faz, a gente ouve o cliente, né, a gente traz aí as fortalezas, a imagem atual da marca, como ela precisa se reposicionar, a gente vai estimulando isso é muito rico. E isso é uma metodologia, né, tem um processo, não é no achômetro, no feeling, né, que tem muita gente que fala assim. Eu ouvi outro dia assim, mas isso aí a gente pode colocar qualquer coisa aí que funciona. Não, não pode. Isso é uma metodologia, a gente tem um trabalho para a gente seguir, eu acredito muito nisso. Sim. Que não é assim, no feeling, vamos colocar ali. E o seu processo é muito, com o seu método muito organizado, e a gente extrai muita coisa de cliente. E uma das coisas que eu percebo
é que eu lembro exatamente de uma primeira reunião que eu fiz com o Bruno, eu trabalhava na Popcorn, e o Bruno, que era meu professor de faculdade, né? Foi nosso professor de faculdade. Já trabalhei lá também, na Popcorn. A gente trabalhou junto na Popcorn, é uma vida muito longa. É. E aí lá, ele me levou para minha primeira reunião. E eu fiquei assim, falei, puxa vida, naquela reunião, assim, tanta gente, a gente começou a fazer um trabalho de fazer um folder para um cliente, era um trabalho simples, que culminou numa mudança de estratégia da empresa inteira, porque eles tiveram que rever a marca deles. E virou um trabalho de branding, porque não tinha como. Vamos fazer um folder? Tá bom, mas o que a gente é, né? O que a gente vende? Como a gente vende? Acabou. Aí virou brand, não tem como. Então, esse processo eu lembro que me marcou muito. E a gente vê isso dentro dos nossos projetos, né? Opa, gente, o Simba tá aqui, tá? Teve um susto. Vocês conhecem o Simba tá aqui, lógico que tá. Então ele assustou aqui embaixo. E a gente sempre brinca aqui que é dentro nos nossos escopos, a gente vai ajudando o cliente a perceber quem ele é. Às vezes ele sabe quem ele é, ele chega sabendo. Às vezes ele tem uma percepção dele e que na vida real é outra. E às vezes ele sabe quem ele é, mas ele sabe que ele quer chegar em outro lugar, né? Acho que é isso que a gente viu aqui. E esse processo é maravilhoso porque não tem certo ou errado, né? Então, às vezes o cliente ele começa a fazer sem fazer estratégia de branding, né? E a gente vai lá e participa do processo, pega no meio do caminho, Traz né? pra cá. Traz né? pra cá. Então, assim, tem clientes que acreditam na estratégia de marca e desde o início do projeto, do negócio, ele já investe em branding. Então, depende muito do perfil, né? Da organização, da empresa, né? Em PMG, então, é uma metodologia que atua em pequenas empresas, em médias e grandes empresas, né? Então, a mesma metodologia da grande empresa, ela é a mesma da pequena. Exatamente. Entendeu? Não muda muito. Lógico, você vai mudar o investimento, né? Tem mais recurso, você vai pegar uma amostragem às vezes maior. É isso que eu ia falar. Né? Você acaba entrevistando mais pessoas, tendo mais percepções, tem mais história para olhar, tem mais concorrente para analisar. Na hora de fazer o projeto, faz um puta manifesto de marca, né? Você tem um monte de gente para impactar no final das contas, né? Porque também branding você precisa investir. Né? Não só o tempo humano, mas também recursos, né? Não é um projeto que eu brinco, né? Que não é uma coisa barata. É lógico que não, né, gente? Ontem eu estava conversando com o Eduardo Braga, que também foi nosso professor, e a gente falando sobre esse valor da nossa entrega. Cara, você está entregando uma coisa que vai durar 5, 10 anos. O brand é isso, assim, que você vai durar, é longo prazo, é um posicionamento que te dá futuro e que muda a história da sua empresa. Se a gente não valorizar isso, assim, é um processo valoroso. Não só de financeiro, mas de resultado, gera resultado, né? Sim, é construção de valor. Branding é a construção de valor, né? E esse valor que ele é inicialmente intangível, né? Ele vai espelhar, sim, em custo, em preço, né? Em refazer toda uma estrutura, que é o caso de quem faz rebrand, né? Quem faz rebrand, ele precisa, vai investir em tudo de novo. Tem um tempo, a gente demora um tempo para aplicar essa nova marca e tudo mais, mas é um investimento, né? Não dá para começar no meio e falar assim, e agora não é só o desenho da marca, né? Não é só o look and feel lá. Entregou um desenho lindo de marca, entregou posicionamento, e agora, o que eu faço? A nossa estratégia é bem assim, né, Rodrigo? A gente sempre trabalha em dobradinha, né? Isso. Mas esse lance de investimento de brand, ele é interessante porque como no processo, na jornada de construção da marca, né, com os nossos clientes, o cliente ele acaba percebendo que, agora eu vou precisar investir em marca. Então, assim, acaba que durante o processo ele já começa a refazer o seu budget ali para fazer esse lançamento da marca e sustentar a marca, né? Porque você precisa comunicar isso, né? O nosso projeto é uma dobradinha, né? A dobradinha do brand com a dobradinha do marketing. Brand e marketing. A gente entrega sempre o projeto de brand com seu posicionamento, seus atributos, o seu direcionamento, o look and feel da marca, tudo isso, mas entrega também um direcionamento de como que a gente vai caminhar depois desse lançamento, né? E isso é o que a gente faz junto. Então, o nosso projeto ele tem essa característica. Então, a gente aplicou isso para vários clientes, alguns clientes nossos aqui, que nem o Shopping Ouro Preto, que está inaugurando agora em novembro. A gente está fazendo esse projeto desde a incubadora dele, né? Da escolha do nome, a gente participou ali do name, do registro da marca, do escolha de todo o posicionamento, até
a aplicação que a gente está começando agora a fazer. Agora, tem outros clientes, como a Britaço, que a gente fez o reposicionamento e que a gente encaminhou isso também, fez o lançamento, encaminhou um planejamento e agora eles fazem a estratégia internamente. E assim vai caminhando, né, Rodrigo? Exato. Queria que você contasse um pouquinho desses 3, colaborativos também que ele vai contar, esses 3 processos de marketing que a gente passou aqui dentro da Seja. Claro, eu acho que reforçando, né, eu acho que o grande diferencial do nosso trabalho, é justamente unir a estratégia de marca, né, a criação, o branding, né, todo o posicionamento, junto com vou lançar esse produto, junto com o marketing, né? Então, assim, esse combo para o mercado, ele é muito interessante, né? Porque você não vai deixar o cliente na mão. Você tem uma estrutura para executar essa promessa. Isso. Tirar essa marca, né, que a gente fala do PowerPoint, né, da apresentação ali, para o dia a dia dos públicos que vão relacionar com essa marca. Então, esse é o grande diferencial da Seja com esse produto que a gente tem no mercado, né? Então, alguns dos nossos projetos que a gente trouxe, que a gente lançou, né, a gente tem a Britaço, como você disse, a Britaço... Foi o primeiro, gente. Foi o primeiro. A gente terminou de desenhar, eu lembro plenamente, a gente terminou de desenhar, tipo, numa quarta-feira. Fizemos tudo. Na semana que vem, a gente fazia reunião semanal, né, Rodrigo? A gente contava toda semana para desenhar o projeto. Aí, na outra semana que a gente finalizou, falou, pronto, agora a gente vai para o mercado. O meu telefone toca, era o Arthur pedindo um orçamento e ele foi definindo o escopo exatamente que a gente tinha planejado. Foi muito interessante. Né? Fantástico. No caso da Britaço, a gente tinha uma marca que já existia há 60 anos. 30 anos. 30 anos, né? Uma marca de 30... Britaço era uma marca de 30 anos, né? Isso. A Britaço é uma marca de 30 anos, né? E estava numa segunda geração de gestores, né? E essa segunda geração de gestores com um novo pensamento, uma nova forma de olhar o negócio, a marca ela estava pequena em relação ao futuro do negócio, né? Então a gente fez um processo de reposicionamento, olhar para as fortalezas do negócio, quais são os desafios que são necessários para atingir essa visão de futuro, né? Do negócio, enfim. E eles fizeram um planejamento antes, né? Eles fizeram um planejamento estratégico antes, de negócio. E perceberam que eles precisavam mudar a marca dele. Eu achei isso muito legal, porque partiu deles o entendimento que eles precisavam de mudar tudo e direcionar para aquilo que eles queriam. Eles duplicaram o tamanho da fábrica. Então, tinha vários pontos que iam acontecer dentro da marca que precisava ter um marco político de comunicação de que nós estamos mudando, né? Eu acho que é isso que nosso objetivo com eles foi esse. E eu acho que a gente foi muito feliz nesse sentido de olhar para a história, né? E como a gente pode ressignificá-la para dar um salto para o futuro. Isso. Esse foi o grande aprendizado desse projeto, que eu acho que a gente foi muito feliz quando a gente desenhou essa nova marca, né? Trazendo novas cores, né? Um novo tom de voz, um novo jeito de comunicar. A gente trabalhou bastante ali conexão, né? E a conexão não só das peças, porque é uma indústria, né? Mas a conexão de relacionamento, porque tem uma rede de relacionamento ali com representantes que precisava ser aproximada, enfim. Você acha difícil o segmento? Porque é um segmento muito diferente. Gente, Britaço trabalha com caçamba de tratores. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa que você vai encontrar em qualquer lugar, nem todo mundo precisa, então é bem nichado. Você acha difícil? É um esquema mais B2B, né? Então, desafiador. Então, é um branding mais focado no B2B, assim, né? Apesar de que ele vai para a ponta, né? Porque todo mundo ali está sendo impactado, né? Enfim, então eu não achei difícil, pelo contrário, eu acho uma delícia, né? O processo de branding é uma delícia, né? E também a equipe lá era sensacional, fantástica, a gente conseguiu desenhar muitas coisas muito boas, né, Ju? Sim. Depois a gente fez outros projetos, que nem a gente está falando aqui do Shopping Ouro Preto, que está nascendo agora, mas a gente fez da Colaborativos, que eu acho que é um projeto que eu queria também pontuar, porque ele foi muito diferente, porque a gente mudou o nome de uma empresa que já existia há 8 anos. Você comentou do Shopping Ouro Preto, né, que a gente participou da criação do Zero, né? A criação do Zero é diferente da criação do reposicionamento. Então, assim, existia uma marca chamada NGP, né? E a gente viu ali no diagnóstico que a gente ouviu clientes, a gente ouviu parceiros, né, todos os stakeholders envolvidos, né, nessa experiência da marca, e todo mundo verbalizava, né? Pô, eu não sei o que esse nome representa para mim. Eu não tenho conexão com esse nome.
né? E um ponto importante na criação de valor, né, no branding, é conexão. Você precisa conectar com os seus públicos, né? E ali a gente levou essa recomendação, falamos, não, vamos, que tal? Vimos tantas coisas, que tal mudar esse nome? Aí a gente entrou num outro processo. Nossa, que é um processo também que é muito diferente. Gente, o brand parece que assim, é fácil de fazer, né? Nada fácil, porque tem essa pesquisa, essa análise, mas depois tem um braço criativo que a gente precisa, né? Então a gente fez vários workshops para definição de nomes, né? A Mônica, um beijo pra Mônica, linda. Mônica. E a gente conseguiu fazer ali chegar num nome junto com ela. Também, eu achei muito legal o processo do Colaborativos, que foi muito junto com ela, nascendo dela, que é a gestora da empresa. Eu acho que isso muda também muito, né? Não é uma coisa que foi empurrada goela abaixo, né? Nasceu junto. E nasceu do jeito de pensar da empresa. Por quê? Desde o início, né, quando a gente falou assim, precisamos reposicionar essa marca. E essa marca, ela nasce da colaboração, porque pelo negócio dela, né, que é um agenciamento de palestras e de treinamentos e trilhas de aprendizado para empresas, né, de desenvolvimento humano, principalmente. Sim, o jeito de pensar da Colaborativos era desenvolver projetos colaborativamente. Exatamente. Né? Então, chamar todo mundo para o jogo para desenhar produtos, né? Então, a gente uniu ali no Colaborativos 3 frentes do negócio, né? A Colab, né? O ativo, que é o local, né? O labor ali, né? O Colaborativos, né? De Colab. O labor, que é o nosso local, né? O negócio corporativo. Onde que ela está atuando, onde ela está, né? Ela trabalha a empresa trabalha em ambientes corporativos. Né? Sim, e o ativo, que é uma atitude comportamental, exato, é uma atitude, é um comportamento, né? Então, assim, o nome, ele veio nesse mix, né? E existem muitas técnicas de facilitação, de criação de nomes, né? E é sempre muito desafiador, porque você ainda, além de criar o nome, você precisa entender se ele está passível de registro, né, no INPI, se dá para colocar no site, redes sociais. Método, né? Não é feeling, né? Que daí a gente falou, tem todo um caminho para fazer isso. Quantos nomes a gente gostaria que fosse escolhido, porém não podia. Né? Você sabe que no final do Colaborativos a gente pensou em vários nomes e eu acho que esse foi o que mais tinha sentido. Match. Não é, no final das contas, eu olho e falo assim, tinha que chamar Colaborativos mesmo, era isso, assim, eu achei que ficou bem redondinho o processo. Assim. Tanto é que quando a gente definiu etapas do branding, né? Fizemos um diagnóstico, fomos para os workshops de estratégia, o naming estava dentro desse workshop de estratégia, depois a gente vai para a identidade, né? Identidade visual e verbal, né? Soou natural. É isso. E até a aprovação com o cliente foi e o cliente, né? Os palestrantes também se sentiram abraçados. Com certeza. Nós fizemos rodadas, né, de apresentação da marca e o feedback foi sempre positivo, né? E natural, né? Então, eu acho que o processo, ele liberta e ele gera essa naturalidade, né? Então, é difícil você entrar num processo e na hora de você apresentar a marca, você fala, não gostei. O não gostei, porque o não gostei, ele não tá naquele lugar mais. Eu gosto quando a gente apresenta e as pessoas ficam emocionadas, quer dizer que tocou ali na emoção, né, gente? A gente fala de comunicação, ela é racional, e o emocional tá junto ali, ó. A gente nem formula, né? Eu falo que a gente não... Como é que chama aquilo? Como é que fala a palavra de não processa? Não processa. É natural, vai de dentro. E aí eu fico pensando em quantas marcas nos impactaram de formas assim tão profundas que a gente guarda pro resto da vida e fala, nossa, aquele comercial foi no fundo da minha alma e foi muito legal e tudo mais. E assim vai, né? Super, a gente tá vivendo a época da nostalgia, né? Principalmente a nossa geração aqui de 40, né, anos, 40 a mais. Não, você não ainda fez 40 não, Rodrigo. Tô chegando lá. Tô chegando lá. A gente conhece não. Mas quantas marcas estão adotando essa estratégia da nostalgia? Porque toca no emocional. Toca, é o público, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Uma marca que te tocou, que assim, profundamente, assim, um case que você ouviu aí no mercado, você falou assim, nossa, isso marcou minha vida. E eu lembro até hoje. Tem alguma coisa? Tem, né? Assim, eu acho que é uma marca que fez parte da minha infância
e que me trouxe toda a minha base criativa, que foi o Lego, né? Ai, que legal. O Lego é construção, eu criava narrativas ali, construía do meu jeito, né? Construía histórias, e é isso que eu faço hoje. Eu faço storytelling, eu faço narrativas, construções Que legal. de histórias, né? Branding é isso também, né? Então, para mim é o Lego. E para você, Lu? Olha, você falou disso, eu tinha pensado em uma, mas que me tocou muito depois de adulta, assim. Teve alguns comerciais, algumas gestões de marketing que me tocaram profundamente. A Sônia Bravia tocou no meu casamento a trilha sonora de um comercial, gente. Eu amava tanto aquele comercial da Sônia Bravia, que as bolinhas iam caindo, né? E toda a coleção daquilo ali que eu escolhi para casar, né? No meu casamento, a música do Rolling Stones entrou por causa do comercial. Mas quando eu penso na Barbie, que na minha época o slogan era Barbie, tudo que você quer ser, e eu usava, aquilo ali era realmente, né? Eu brincava com aquela boneca e eu brincava com ela como tudo que eu queria ser, né? E às vezes eu penso assim, nossa, me tornei a minha Barbie. E é muito legal isso. Você fala assim, nossa, então é uma marca que me acompanhou na vida inteira e me marcou na minha infância. Mas na vida adulta, a Sônia Bravia foi, assim, espetacular para mim, assim, marcou, porque eu falei, nossa, eu quero fazer isso na minha vida. Fazer esse tipo de comercial, esse tipo de estratégia, Colors Like No Other. Você lembra até hoje dessa voz? E tinha um comercial da Coca-Cola que nem passou aqui, era um comercial da Argentina, que falava sobre uma família, aquele caos da casa, e de repente eles descobriam que estavam grávidos de novo e se abraçavam. Era o caos, uma família toda bonitinha, um casal, né? E eu falava, nossa, esse conceito de família também é muito legal. Então, assim, são comerciais que vão marcando a nossa vida, né? Marcas que vão trabalhando com a gente aí na nossa cabeça pra gente ir moldando o nosso caráter. Nossa, dá para ficar aqui eternamente falando de marcas, né? E como elas estão presentes na nossa vida, marcas que aparecem, somem, né? E algumas que se mantêm, né? A gente acabou de falar duas, né? Que se mantêm até hoje super ativas, competitivas, né? Lego e Barbie são exemplos de marcas que são Mas referências. Lego passou por um perrengue depois da Passou. montagem dos parques, né? E eu acho que isso também é interessante pra gente ver, né? Que o momento empresarial, né? É cíclico. Né? E nem sempre nós vamos estar na crista da onda. E nas nossas carreiras também é assim, né? Tem uma época que a gente está muito bem, numa época que não está tão legal assim. E com a maturidade a gente vai descobrindo. E isso me dá um gancho perfeito para a próxima pergunta, que é: existe saúde mental na publicidade e no marketing? Ai, que pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil, né? A gente é nativo de uma área que ela é estressante. Tudo é para ontem, né? A pressão ela é muito grande, né? A competitividade também. Hoje eu tenho O resultado, né, Rodrigo? A gente tem que dar resultado para tudo. Claro. E eu brinco o seguinte, que tudo tem que entrar hoje, para hoje mesmo, com uma perfeição, às vezes, o cliente exige uma perfeição estética, que muito mais na régua dele do que até da nossa régua. Então, assim, e a gente tem que dar resultado com aquilo ali. E eu fico vendo que haja saúde mental para isso. Nossa, a gente tem que buscar outras ferramentas, né? Além da que a gente tá dentro, né? Então, por exemplo, nós estamos muito na multitela, conectado o tempo todo. Eu procuro sair dessa conexão, né? E ir para um lugar mais offline. Meus parentes, amigos reclamam muito que chega sexta-feira, eu abandono meu celular, assim. Sexta-feira à noite eu abandono e falo, é difícil demais falar com você no final de semana. Mas é isso, né? A gente tá o tempo inteiro ali na tela e tudo mais, mexendo com aquilo. E redes sociais também é uma coisa que a gente entra e fica se cobrando. Eu não sei como é que é o seu algoritmo. O meu algoritmo, ele simplesmente você está fazendo errado. Eu acho que eu estou fazendo errado o tempo inteiro. Eu falo, poxa vida, é o curso que eu tenho que comprar para fazer melhor, é a ferramenta que eu tenho que fazer diferente. Então, existe sempre uma comunicação falando que você não é suficiente, né? Não sei se você sente isso. Sinto muito. A gente tem que sair desse lugar. E a gente tem que sair desse lugar e acreditar que o nosso trabalho ele é bem feito, que ele é bom, que ele é suficiente, porque a gente tem bagagem para isso, né? Com certeza. E além disso, o que você faz? Não, então a gente falou, o que você faz fora da comunicação, do marketing, do brand, para se aliviar e divertir? Divertir? Olha, ultimamente eu tenho investido bastante em yoga, mas não é qualquer yoga, eu tô no hot yoga. Pá. O hot yoga, né?
calor danado, você faz toda a série de yoga, mas dentro de uma sala quente, né? Que dali me nutre muito, né? Você sai suando, né? Eu nunca tinha visto falar disso. Hot yoga, sim, já tem um tempo, né? Eles simulam a ambientação da Índia, né? Então por isso é quente. Legal, tem uma base. Tem uma base, né? É muito mais ativo, é um yoga mais ativo, né? Porque é desafiador fazer as posições dentro de uma sala que está a 30 e poucos graus, né? Eu tenho feito cerâmica, tô adorando. Fui levada pela Sofia, minha amiga e cliente aqui da Escola da Serra. Ela me pegou, eu tava namorando cerâmica fria, ela pegou. E assim, para mim, tá sendo um alívio mental. Não tô indo toda semana, vou uma vez por mês, mas isso já tá me ajudando bastante. Eu trabalho com a mão, né? É diferente, é gostoso, tá sendo muito legal. Rodrigo, para terminar, eu quero fazer uma brincadeira com você. Quero ver se com você, assim, a brincadeira é a seguinte, tá? Pra você não ficar assustado. Vou te dar um briefing impossível. Nossa. E você vai ter que dar uma solução de marca. Deu uma solução pra gente, de campanha, Gente. pra esse produto. Bora brincar? Bora, vamos fazer junto, né, Lu? Vamos fazer junto. A gente sempre se deu bem cocriando, então a gente vai cocriar aqui também algumas soluções. Como é que a gente faria para criar uma pasta de dente para um unicórnio, por exemplo? Unicórnio? Nossa, é um ser mágico, né? Então é uma pasta de dente bem mágica, né? Ser mágico. Ela tem que ser mágica, ela tem que fazer Sorrisos encantadores, sorrisos mágicos. sorrisos mágicos, saltitantes, coloridos. Tá vendo? Os atributos estão aí, todos mágicos e saltitantes. Amigo, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, amor. Amei mesmo. Você é um parceiro de vida, não só de trabalho. E a gente está junto sempre. Sempre. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, agradeço muito vocês que ficaram até aqui. Vamos esperar aí o próximo. Quando terá o próximo? Não sabemos. Como usar? Tô brincando. Caso de Ferreira Espeto de Pau. Mas a gente vai voltar com mais episódios. A gente gostou muito. Espero que vocês tenham gostado. E vamos conversando, precisando de uma agência 360, lembra da gente? A gente tem muita coisa boa para passar e para trabalhar junto, que é isso que importa aqui pra gente, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais.